Existe um livro que nunca foi lido, isso porque ele é escrito em uma língua completamente desconhecida, com ilustrações de espécies completamente desconhecidas e tem gente que acredita que ele veio até de outro planeta. Olá cabeçudos, tudo bom com vocês? Eu sou o Renato Jardim, esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta e hoje nós vamos falar sobre o manuscrito Voynich, que é um livro que vem sendo analisado há séculos por diversos estudiosos. Será que ele veio da Cidade Z? Será que ele foi deixado para trás por algum Atlantis no momento da inundação? Ou é uma coisa muito mais simples, ele só foi escrito por uma língua morta que nós esquecemos com o tempo? Mas você vai me contar o que é que você acha depois que eu te contar tudo. Então vou começar bem pelo comecinho. Olha, no início do século XX, um cara chamado Wilfred Voynich, ele era um negociante de livros americano. Ele foi para Roma para dar uma olhada nas coisas que ele encontrava lá e ele acabou tendo acesso a um acervo de uma escola jesuíta que teria pertencido a Athanasius Kircher, que é um matemático físico alemão muito famoso, e lá ele encontrou o Voynich, o chamado Voynich, que ele encontrou ali um manuscrito e ele não sabia de quem tinha sido e nem o que ele queria dizer, e ele comprou esse livro. Então ele não foi escrito por Voynich, ele tem esse nome porque ele foi descoberto por ele. É um livro escrito em uma língua completamente desconhecida. Vocês estão vendo essas ilustrações? No livro existem ilustrações de constelações, plantas, ervas, raízes, até umas criaturas. E cara, ele parece um livro medieval de ervas, de medicina e tal. Só que essas ervas e essas raízes não existem, não tem no planeta Terra, entendeu? É por isso que esse livro gera tanta curiosidade por diversos estudiosos, porque as pessoas querem saber o que é esse livro, o que ele está dizendo, de onde ele veio, quem escreveu. É por isso. E outra, esse idioma que tá aí, ele não segue nenhum padrão de idiomas naturais que a gente conhece. É por isso que sempre foi difícil começar uma pesquisa sobre o Voynich, porque ele não parte de alguma coisa que a gente já conhece, sabe? É muito doido. Existem alguns candidatos para serem autores desse livro, e eu vou contar sobre algumas teorias de alguns deles. O primeiro deles é o Jacobus de Tepehnet, que é um nome que aparece na primeira página do manuscrito de Voynich, quase invisível lá, quase assim como se tivesse sido apagado. Pois é, esse nome tá lá. E Jacobus de Tepehnet foi um médico muito famoso lá na época de 1600, 1608. Ele era conhecido pelos seus preparos com ervas. E aí passaram a acreditar que esse livro teria sido escrito por ele, por conta do nome dele na página, e porque por ele ser médico, ele teria esse motivo para escrever um livro em código, porque naquela época, os médicos, as pessoas em geral que se aventuravam com ciência, eram perseguidos e punidos pela igreja. Então quando você escrevia alguma coisa relacionada a algo que fugia ali da Bíblia, do que era considerado certo pela igreja, as pessoas costumavam escrever em código mesmo. Porém, quando os peritos analisaram o livro, seguindo essa linha de pensamento, eles concluíram que não poderia ser, porque os livros daquela época, eles tinham ilustrações mais realistas, e as ilustrações que existem no manuscrito, elas não são realistas, elas são umas ilustrações super diferentes. Tem gente que acredita até que poderia ser feita por criança, então imagina, não tem nada de realista ali. Fora isso, existe uma carta datada de 1665 que foi encontrada junto com o manuscrito. Essa carta foi enviada por Johann Marques para o Kircher, junto com o manuscrito, pedindo para ele tentar decifrar esse livro, porque ele já não tinha conseguido encontrar uma resposta para ele há muito tempo atrás. Na carta ele diz que ele teria recebido esse livro de um amigo e que esse livro teria pertencido ao imperador de Praga. Esse imperador, ele sofria de depressão e tal, e ele foi paciente do Tepehnet, que fazia esses preparos de ervas para tratar da depressão dele. Então acredita-se que em algum momento da história esse imperador pagou o Tepehnet com esse livro, ou então deu para ele de presente, mas que não, o Tepehnet não teria sido o autor desse livro. Essa carta que foi encontrada no manuscrito também deu uma pista para um novo possível autor, porque nessa carta o Johannes citava que ele acreditava que esse livro tinha sido escrito por Roger Bacon, que era um clérigo do século XIII, que ele fez vários experimentos com lentes de aumento, com ótica e tal. Inclusive esses estudos desse cara foi que possibilitaram a criação do óculos séculos depois. E aquelas ilustrações que a gente vê no livro, que parecem mandalas e
e traçados e tal poderiam ser então as coisas que ele via através das lentes de aumento das lentes que ele fazia experimentos. Mas essa teoria foi descartada também porque um microscópio criado para ver algo nessa proporção que as ilustrações mostram foi criado muito tempo depois só, não na época do Roger Bacon. Ele mesmo não poderia ter criado uma lente capaz de ver algo daquela forma, então essa teoria também foi descartada no final das contas. E aí as teorias se voltaram para o próprio Voynich, porque como Voynich era um cara que negociava livros, encontrava livros raros e vendia livros raros, ele poderia ter criado esse livro para ele ter um livro raro em mãos, contar para todo mundo que ele encontrou um livro que nunca foi lido e alavancar seu próprio nome. Mas essa teoria caiu por terra também porque recentemente foi feita uma pesquisa sobre os pigmentos usados no livro e eles datam de muito antes do século XIX, que foi quando o Voynich encontrou esse livro. Então não poderia ter sido falsificado por ele naquela época. Existiu até uma teoria de que teria sido o próprio Leonardo da Vinci quem criou o livro, nos seus primeiros anos de vida, despertando ali a sua genialidade. Isso porque existe uma ilustração no livro que é um círculo astrológico que tem um carneiro no meio. Esse carneiro significaria o signo de Áries e por consequência o mês de abril, e em volta desse carneiro existem 15 mulheres. Essas 15 mulheres representariam a data do dia 15 de abril, né? Que seria a data de nascimento do Leonardo da Vinci. Mas essa teoria também caiu por terra porque existem vários pesquisadores do Leonardo da Vinci, né? Vários peritos em Leonardo da Vinci hoje em dia, e não foi encontrado ali traços da sua arte, traços da sua genialidade. Essa teoria foi descartada, mas é uma teoria muito interessante. Mas um experimento feito na Universidade do Arizona, que analisou a emissão de carbono 14 de algumas páginas do livro, constatou que esse livro foi criado por volta de 1404 até 1438, e aí descartou todos esses possíveis autores de fato, porque assim, muitos deles não tinham idade para isso. Leonardo da Vinci, por exemplo, nem era nascido, então não podia ser Leonardo da Vinci, não podia ter sido TPNet, não podia ter sido Roger Bacon, nenhum deles fazia sentido matematicamente, ou seja, permanecemos sem um autor conhecido para o Voynich. Os desenhos ajudam a dividir o livro por seções, então existem seções de ervas, botânica, astrologia e até banhos de cura. Nele existem gráficos do zodíaco, das estrelas, do céu. Algumas ilustrações do livro inclusive são óticas e se você girá-las, elas ganham vida. Existem também desenhos de moças nadando em piscinas de águas limpas, que pode ser um banho de cura, mas também pode ser o segredo ali da fonte da juventude, né? Quem sabe? A maioria das plantas que constam ali nas ilustrações do manuscrito de Voynich não são reais, elas não existem, essas espécies não existem no nosso planeta. E existem também símbolos desconhecidos e até alguns desenhos que lembram mapas ou até mandalas. O mais louco é que não existe nenhuma marca no pergaminho, ou seja, quem escreveu nunca errou. A pessoa escreveu de uma vez, criou tudo de uma vez, porque não existe marca de coisa apagada e refeita. Foram mais de 200 páginas escritas sem erro. Existe uma teoria de que esse livro foi totalmente inventado, de que seu texto não quer dizer nada, que as suas ilustrações não querem dizer nada, que ele foi criado por alguém que queria fazer uma pegadinha que acabou se tornando uma pegadinha secular. Essa teoria já foi descartada também, porque depois que fizeram a análise dos materiais usados nesse livro, descobriram que a pessoa que o fez gastou uma fortuna, porque naquela época os pergaminhos eram muito caros, não era qualquer pessoa que tinha acesso, os pigmentos também eram muito caros e também não era qualquer pessoa que sabia mexer com eles. Então a pessoa gastou uma fortuna para fazer esse livro, então ninguém ia gastar tanto dinheiro para contar uma piada, né? Existe uma teoria de que o Voynich seria um livro de fantasia e por esse motivo nós não reconhecemos as coisas que estão ali. Seria então uma história fantástica e aquelas ilustrações retratariam esse universo fantástico, as espécies de plantas, os locais, as criaturas, por isso nós não as reconhecemos, porque é uma história fantástica. Essa é uma teoria que ainda não foi totalmente descartada, ainda existe uma linha de pensamento, uma linha de pesquisa que investiga o livro por esse caminho.
Existem as pessoas que acreditam que esse livro foi trazido para o planeta Terra por extraterrestres e por isso nós não reconhecemos o idioma, que seria um idioma de outro planeta, nós não reconhecemos as plantas, que são plantas de outros planetas, e até as constelações que constam ali, porque são todas de outros planetas e a gente não poderia reconhecer mesmo. Outros fãs de conspiração acreditam que esse livro teria sido deixado para trás por alguma civilização extinta ou perdida. Os Atlantes, por exemplo, poderiam ter deixado esse livro para trás. E as pessoas que acreditam nessa teoria acreditam que o que está escrito ali pode ser extremamente importante, pode representar uma nova fase para a evolução humana. E também na internet existem diversas outras teorias que vocês encontram sobre o Voynich, uma delas que fala sobre ele ter vindo de outra dimensão, e aí seria um paralelo muito próximo com a Terra, por isso a gente reconhece as ilustrações, mas não consegue identificar aquelas espécies. Até constaria no livro seres humanos, porque nessa outra dimensão existiriam seres humanos, mas o mundo seria completamente diferente. Então assim, na internet existem várias teorias sobre essa linha aí de pesquisa. Existe uma ilustração no livro com muralhas que tem as torres em forma de cauda de andorinha. E aí, combinando essa informação com a data recém-descoberta do livro, que é de por volta de 1400, esse tipo de construção só existia na Itália nesse ano de 1400. Então alguns pesquisadores agora partem a sua linha de pesquisa dessa região para tentar descobrir alguma coisa. Físicos brasileiros da USP de São Carlos, Oswaldo Oliveira Júnior e Diego Amâncio, fizeram um experimento muito legal com o Voynich recentemente. Era um experimento que eles usaram um programa de computador para identificar a repetição de palavras, porque dentro de idiomas naturais existe um padrão de repetição de palavras. E esse programa de computador fez essa comparação com idiomas existentes com esse idioma do Voynich, para constatar se ele é um idioma natural ou se ele é um idioma ficcional. O Voynich, segundo esse experimento, teria essa repetição de palavras de um idioma natural, ou seja, ele foi sim escrito por um idioma natural que nós não conhecemos, mas que tem sim os padrões de um idioma natural. Gerard Cheshire, da Universidade de Bristol, é um professor que recentemente publicou um artigo em uma revista científica dizendo que conseguiu finalmente desvendar o mistério do texto, da língua usada no manuscrito de Voynich. Segundo ele, seria o proto-romance, que é uma língua falada que deu origem ao galego, ao francês, ao português e ao italiano. Seria uma língua falada e por isso não existem coisas escritas sobre ela, porque na época era tudo escrito pela igreja e pelo governo sempre em latim, e essa era uma língua chamada de latim de rua, sabe? Por isso não existem muitas coisas ali sobre ela escritas. Com essa descoberta, ele teria conseguido ler partes do manuscrito e teria descoberto que esse livro poderia ter sido compilado por freiras dominicanas como uma fonte de referência para a rainha Maria de Castela, que era a rainha de Aragão. Agora, a próxima fase é traduzir o manuscrito todo para ter certeza de que essa descoberta é real, porque não existe nada confirmado ainda é uma teoria, ainda é uma hipótese. Ela faz muito sentido, mas o manuscrito precisa ser traduzido com base nessa teoria para torná-la real. E por enquanto isso ainda não aconteceu. Vamos acompanhar os próximos capítulos para ver se isso de fato se mostra verdadeiro. Mas no que você acredita? Você acredita que esse livro veio de outro planeta? Você acredita que ele é de outra dimensão? Ou você acredita que ele simplesmente foi escrito por um idioma morto que nós não utilizamos mais, por isso não conhecemos mais, mas o que explicaria aquelas ilustrações bizarras de coisas que não existem na Terra? É uma coisa louca o Voynich, eu sei, mas eu quero saber a opinião de vocês. Então, por favor, deixem aqui nos comentários e também não esqueçam o like, não esquece de se inscrever se está chegando agora pra gente chegar nos 20k e a gente tá crescendo muito feliz que vocês estão felizes com o conteúdo daqui. E eu volto na próxima semana com outro vídeo aqui no Cabeça de Tinta. Então, muito obrigado, tchau!